Boa tarde, hoje quarta-feira e uma pílula de leveza que algumas pessoas me escreveram e que fala de um medo que eu também já tive, que é o medo de dirigir. Você tem medo de dirigir ou conhece alguém que tem medo de dirigir? Se você conhece alguém, marca essa pessoa aqui nos comentários, porque o que eu vou falar pode colaborar muito para ela enfrentar esse medo, que foi o que aconteceu comigo, né? Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre o medo de dirigir. O medo de dirigir, ele está diretamente ligado ao medo de termos independência. Em outras palavras, de certa forma, tomarmos as rédeas dos rumos da nossa vida. Geralmente as pessoas que têm medo de dirigir, além de terem medo da independência, elas nunca tiveram muita intimidade com veículos, com carros, né? A maioria das pessoas, às vezes o pai e a mãe tem um carro, desde pequeno vai vendo, tem vontade de dirigir, mas uma boa parte das pessoas que tem medo de dirigir não tem muita intimidade com o veículo e por isso pode parecer um bicho de 7 cabeças, né? É volante para olhar, são pedais para pisar, é câmbio para mudar de marcha, é uma série de coisas que vem na cabeça e que acaba deixando a gente inseguro de ter o controle sobre aquele conjunto de ações que conduz o carro, né? Bom, o que aconteceu comigo foi assim, eu tinha 17 anos e a tia que me criou foi me ensinar a dirigir. E eu bati o carro numa dessas vezes. Ela assustou muito, na verdade ela assustou muito mais do que eu e aquilo me deixou com medo. Eu queria muito dirigir logo, mas aquela batida, aquela pancada, não foi nada sério, me deixou com medo de dirigir, né? E aí eu não tirei carta quando eu fiz 18 anos. Quando eu tinha 23 anos, eu fui trabalhar, eu era jornalista, fui trabalhar numa rede de rádios brasileira, que tem em várias cidades, e um dos gerentes virou para mim e falou: Karime, você tem que aprender a dirigir. Se a rádio te der a habilitação, você vai aprender a dirigir? E aí, como eu estava ganhando um presente, não tinha como falar não, né? E aí eu fui aprender a dirigir. Só que quando a gente nunca pegou num carro, nunca dirigiu antes, e você vai fazendo as aulas, você vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças, mas você também entende que você não sai confiante para dirigir quando você aprende a dirigir na autoescola. O que vai realmente te dar confiança e autoconfiança é a prática. Então é importante que você vá pegando o carro com alguém confiável, que te dá segurança, para você ir treinando paralelo às aulas, né? É muito importante também uma recomendação que uma prima me deu na época. A minha prima Renata disse assim: Karime, não aprenda a dirigir com outra pessoa que não um profissional da autoescola. Por quê? Porque geralmente nós que já dirigimos há um tempo, nós acabamos adotando vícios de direção. E você que tem medo de dirigir, quando você vier a aprender e tiver prática, você vai vendo que você também vai criando a sua forma de dirigir. E passar para outra pessoa isso pode não ser legal. Porque para você, determinados vícios, não no mau sentido, mas determinados hábitos de dirigir foram legais. E para outros pode não ser, ele vai desenvolver o dele. Então é muito importante também que você aprenda a dirigir com um profissional da autoescola. Hoje as autoescolas têm profissionais especializados para atender só quem tem medo de dirigir. Existem também psicólogos especializados a colaborar com os pacientes que têm medo de dirigir. Se você teve algum trauma no passado em relação a algum acidente de carro, são profissionais recomendados para você perder esse medo, né? E como terminou a minha história? Para eu ter confiança, né? Eu saí da autoescola pisando em ovos, sem saber muito bem como dirigir e nunca dirigi, nem comprei carro. Na época eu nem podia comprar carro. Alguns anos depois, quando eu tinha 25 anos, o meu pai morreu e eu recebi um dinheiro e com esse dinheiro eu falei: agora eu vou comprar um carro. E aí eu decidi procurar uma autoescola de novo, eu já tinha habilitação, mas para eu ter só aulas. Eu queria só ter aulas, sem aquela pressão de passar na prova, para eu pegar a prática de dirigir antes de eu comprar o carro.
E foi isso que aconteceu, né? Eu fiz quantas aulas eu precisei até eu me sentir confiante, segura, comprei o carro e 3 meses depois eu me mudei para Florianópolis e eu fui dirigindo o meu Fordinho K, né, com a minha mãe do meu lado que não sabe dirigir, 1.000 quilômetros de viagem até Floripa. E eu tinha autoconfiança, eu não tinha prática, mas eu sabia então que eu sabia dirigir, tá? Então, se você tem medo de dirigir, eu conheço alguém que tem medo de dirigir, é possível quebrar essa barreira. Dirigir nos dá independência e você vai começar a criar a confiança de não ter medo de tomar os rumos da sua vida. Todo aquele painel, a mudança de marcha, que parece que é impossível da gente conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, é possível, né? Todos nós, se nós não estamos tomando medicação controlada, que não pode dirigir, se nós não temos nenhum problema cognitivo, se nós não temos alguma deficiência, seja mental ou física, que nos impede de dirigir, e lembrando que deficiência física, quase nenhuma te impede de dirigir, né? Hoje existem carros adaptados. Eu dirijo com um braço só, né? Um carro super pesado, eu tenho um carro grande 4x4, porque eu moro na roça, eu preciso de um carro desse, pego estrada, né? Então é um medo que é possível trabalhar, é possível desbloquear com a ajuda de profissionais especializados nisso e com a sua autoconfiança em dia. E isso você vai ganhando como? Olhando, aprendendo, se abrindo, adquirindo prática, né? E sabendo que é possível, porque é possível, tá? Por falar em autoconfiança, hoje, quarta-feira, hoje é dia 12 de julho, hoje à noite, às 8h30 da noite, horário de Brasília, eu vou fazer uma live, tá? Onde a gente vai conversar sobre autoconfiança. Por que é tão difícil, em alguns momentos, nós termos autoconfiança para tomarmos atitudes e decisões que vão nos tirar dessa inércia? Por que mesmo sabendo que algo precisa ser feito, eu não consigo ir lá e fazer? A autoconfiança está ligada à autoestima? Como é que é essa relação? Então hoje, às 8h30 da noite, quarta-feira, dia 12 de julho, 8h30 da noite, horário de Brasília, tem uma live aqui na fanpage para falar sobre autoconfiança. E antes de me despedir, eu quero lembrar que as inscrições para o meu workshop de ginecologia emocional está com as inscrições abertas. Já temos muitas mulheres participando, acessando as aulas. E se você, mulher, quer saber, entender todos os sinais que seu útero, seu ciclo menstrual te mostram a respeito do seu campo emocional e adquirir autoconhecimento físico e emocional, autoestima, autoconfiança e amor próprio, é só acessar o link que eu vou deixar aqui, que é o ginecologiaemocional.com.br, assistir ao meu vídeo. Tire um tempinho, é um vídeo importante, eu explico tintim por tintim do workshop, você vai saber se ele é para você, tudo que ele oferece, quanto ele custa, quais os bônus que você ganha comprando hoje o workshop e vai participar comigo, inclusive numa aula ao vivo, onde eu vou poder te ouvir e te orientar no seu caso, tá bom? Bom, então espero vocês logo mais hoje à noite, quarta-feira, às 8h30 da noite, para uma live sobre autoconfiança aqui na fanpage. Um beijo no coração e até logo mais.